eu disse, essas comprinhas são mais livros que eu ganhei do que comprei. No caso, todos eu ganhei. Mas vou mostrar pra vocês. O primeiro eu gravei um unboxing, mas eu perdi o vídeo. Eu tô muito chateada, eu gravei eu abrindo. O vídeo não ficou lá das melhores qualidades, mas eu gravei. Acabei perdendo, que é Liberta-me. Eu esperei quase 2 anos pra conseguir comprar Liberta-me, que é a continuação de Estilhaça-me. Estilhaça-me eu só li no final do ano passado, mas eu comprei ele no final de 2022, ou seja, eu comprei em 2022, li em 2023, em 2024 eu consegui o segundo livro, que é Liberta-me. Eu achei ele bem grosso, parece ser maior que Estilhaça-me, e ele é. Estilhaça-me tem 300 páginas, pelo que eu olhei, esse aqui tem mais ou menos uns 440, então é bem maior que Estilhaça-me. Mas agora eu tenho o segundo livro de Estilhaça-me. E os outros estão na sacolinha que foi de hoje. Esses aqui eu comprei numa feira que tem de livros por 15 reais, sabe? É nessas mesmo. E eu fiquei, caraca, foi o maior achado do mundo. 15 reais. Eu paguei 15 reais em Caraval. 15 reais em Caraval. Caraval por 15 reais. E eu olhei na Amazon, falei, não é possível. Eu olhei na Amazon, tava 48 reais. 48 eu paguei 15 em Caraval. Tudo bem que é uma edição bem mais simplesinha e ele nem orelha tem. Nem orelha tem aqui. Não podem ver, não tem orelha. Mas, gente, eu nunca que ia conseguir achar Caraval por 15 reais na Amazon. Então, Caraval, ou seja, até agora nós temos esses dois, Caraval e Estilhaça-me. E o último, eu achei legal, assim, eu tô numa vibe em que eu tava procurando muito um livro de suspense. Eu falei, meu Deus, que livro de suspense é bom, porque hoje em dia o povo só lê romance. E aí, como o povo só lê romance, eu só consumo conteúdo de romance, porque só tem romance pra consumir. E eu não quero ler romance, eu quero um suspense, uma coisa mais fantasia. Aí eu achei, eu olhei assim, eu li um pouquinho por cima, eu li a sinopse, eu falei, parece ser suspense. Eu abri o livro, eu li 4 páginas, não li inteira, né? Eu li assim os começos dos diálogos. Era suspense. Eu nunca vi ninguém comentar sobre esse livro. A Influencer. Nunca vi, nunca ouvi falar, nunca vi ninguém comentar, mas eu li e eu achei bem interessante, olha. Eu achei muito interessante, a diagramação dele é boa. E assim, ele tava do lado de A Garota do Lago, e lá tinha a Garota do Lago também. Tava do lado de A Garota do Lago, e pelo que eu li, parece ser um pouco a mesma vibe. Então, temos estes 3 livros por aqui.
Oi meninas, tudo bem? Bom dia. Vocês sabem que eu tô preferindo fazer vídeos mais aesthetics do que vídeos falando. Só que nesse eu não podia deixar de falar. Eu tô há um tempão já com um monte de coisa me incomodando. E não é me incomodando, tipo, eu tenho que parar. É me incomodando pra eu falar. Então hoje eu vou falar e lanço outro vídeo falando. Ao todo eu estou gravando 3 vídeos, 4 por aí. E editando pra vocês. Mas esse eu amo gravar quando eu tô aqui na minha avó. Eu sinto que é mais gostosinho, mais romântico, sabe? Quando eu falo assim, eu vou romantizar minha vida. E aí venho pra cá e fico, nossa, aqui é muito romântico, dá pra romantizar tudo. E eu amo romantizar tudo aqui. Tem muito barulho. Esse é o ruim. Esse é o ruim, que aqui tem muito barulho, eu vou ter que aumentar minha voz. Deu uma melhorada, mas ainda não tá bom. Porque eu moro literalmente atrás da avenida, né? Então, aqui é a avenida, aqui é minha casa. Então acaba que tem muito barulho de carro, ônibus, essas coisas assim. Mas, voltando aqui, eu ia falar. Vocês viram que eu acabei de terminar meu devocional. E hoje o devocional foi em 2 Samuel 2. Eu já tinha lido 2 Samuel 2, mas isso faz muito tempo. Porque eu comecei a pegar firme realmente nos devocionais lá em 2022. Fazem 2 aninhos só que eu tô no mundo do devocional. E é uma coisa muito importante pra mim. É a minha vida. E eu li, eu não lembrava, mas agora eu reli. Eu fiz novas marcações, novas anotações, até que tá aqui. Essas são as minhas novas anotações e eu queria conversar um pouco com vocês sobre o mundo de 2 Samuel. Na verdade, o que eu queria falar pra vocês é uma coisa que eu incomodei bastante até em mim mesma, que eu vou dar uma lidinha e eu vou dar um contexto pra vocês. Aqui, logo no 1 Samuel, o título de, no caso, 2 Samuel 2, o título de 2 Samuel 2 tá assim: Davi é aclamado rei de Judá. E isso é quando Saul morre. E Davi só pode reinar após a morte de Saul, como sabemos da história toda entre Saul e Davi. E como Davi só pode reinar após a morte de Saul, Saul acaba morrendo. E quando Saul morre, eu não li o capítulo 1. Eu tô no capítulo 2, eu pulei direto porque eu faço aleatório. Depois, se vocês quiserem, eu explico um pouco pra vocês essa aleatoriedade minha. Mas é bem aleatório, eu já tô logo no 2. Eu não li o 1 ainda. Então, para contextualizar, eu não sei direito o que acontece, mas eu sei que aqui, a partir da morte de Saul, e como desde pequenininha eu sei bastante da Bíblia, eu estudo bastante, até porque minha mãe era tia das crianças e ela me dava aula, ela estudava em casa. Então, eu escutava em casa e na igreja. Então, eu sei bastante sobre esse mundo. Eu sei que Davi só pode reinar após a morte de Saul, e aqui Saul morre. E quando Saul morre, Davi, a primeira coisa que passa aqui, eu vou ler para vocês, capítulo 2, 2 Samuel capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor. Deverei subir a governar alguma das cidades de Judá? E Yahvé lhe respondeu, sobe. Então Davi indagou, a qual cidade subirei? E a resposta foi, a Hebron. E é aqui que pá em mim, sabe? Que eu levei um soco na cara. Que quando Saul morre e Davi para... eu já fui ungido quando eu era pequeno, quando eu era pastor da casa do meu pai. Eu já fui ungido por Samuel. Eu imagino que tenha sido assim, ele pensando, tá, gente? Não tem isso na Bíblia, mas eu imagino. Ele pensando, eu já fui ungido.
se Deus já me consagrou, já me separou pra isso, eu vou perguntar agora que Saul morreu. Que Saul morreu. Aí ele para e ele... A primeira coisa que ele faz é ele para e ele vai orar e vai falar: Senhor, eu devo governar alguma cidade? Eu devo subir para governar alguma cidade? Ao que Deus responde: sobe. E isso me pegou muito, porque antes de fazer qualquer coisa, antes de subir, antes de tomar uma atitude, Davi para e fala: vou perguntar para Deus. A gente tem perguntado para Deus as nossas ações? E isso eu marquei aqui, ó. Uma das coisas com certeza, no versículo 1 ao 7, é que antes de subir a cidade, é a minha anotação, tá? Antes de subir a cidade para ser consagrado, ele vai buscar primeiramente a voz de Deus para saber se ele deveria e qual cidade ele iria. E eu fiquei tipo, ele parou tudo. Ele já sabia que ele era rei, ele já sabia que era para ele reinar, mas mesmo assim ele não foi imprudente, ele não foi tipo de ímpeto, sabe? Ele não foi pelo ímpeto, só morreu agora é minha vez. Ele parou para buscar a voz de Deus, para buscar a palavra, para saber se ele deveria ir. Então, me pegou muito, porque às vezes eu fico, ai, eu não vou, ou ai, eu vou, ou eu Alice. Eu falo, ai, eu vou fazer tal coisa, no ímpeto, mas eu não paro pra olhar, Senhor, eu tenho que fazer essa coisa, Senhor, eu vou ou não, Senhor, eu devo ir para aquele lugar, sabe? Eu devo estar no meio dessas pessoas, eu devo estar naquele lugar. A gente não para pra pensar isso. E isso é muito um tapa na cara, porque às vezes a gente pode fazer essas coisas sem a direção de Deus e dá tudo errado, porque não era o que ele queria pra gente, não era o que ele tem preparado pra gente, e a gente só seguiu o nosso livre-arbítrio ao invés de parar pra buscar a vontade dele, sabe? Eu já com esse tapa na cara fiquei, meu Deus. Aí eu fui terminar, né? E aí chega aqui no. Eu vou olhar aqui porque tô no 3, né? Porque foi o final. E aí, a partir do 8 ao 11, eu não sei quem é lá, mas está falando assim que é alguém lá da família de Saul, dos amigos de Saul. O filho do comandante do exército de Saul, ele pega o filho de Saul, que é, esqueci, a Isbazete. Ele pega o filho de Saul, Isbazete, e fala assim: pronto, você vai ser rei, proclama rei sobre todas as cidades de Israel, menos de Hebron, que é onde o Davi está reinando, que é sobre a tribo de Judá. A tribo de Judá está na cidade de Hebron, que é onde Davi reina. Ou seja, Davi reina uma cidade e o filho de Saul reina sobre todo Israel, menos Hebron. Então, ele, primeiramente, ao invés de ele ir reivindicar o título dele, ele segue a voz de Deus e reina só sobre Hebron, ali, mais ou menos, vamos supor, aqui é Israel, ele tá aqui em Hebron, bem pequenininho, escondidinho. E eu fiquei, gente, como assim, sabe? E isso me fez ficar muito. Cara, antes de reinar um reino, Israel, ele foi reinar uma cidade, ele foi comandar uma cidade. E aí que eu parei pra pensar que Davi não pulou nenhuma etapa na caminhada dele para reinar. Ele não pulou nenhuma etapa. Quando ele foi consagrado, quando ele foi ungido por Samuel, ele continuou sendo pastor das ovelhas do pai dele. Ele não pulou, sabe? Tipo, agora eu sou ungido, eu não quero mais fazer nada aqui, pai. Não, ele continuou sendo pastor das ovelhas até que Saul morreu e ele foi reinar sobre uma cidade para seguir todas as etapas até chegar ao reinado de Israel. E eu fico, gente, às vezes a gente fala assim, nossa, eu sei que, por exemplo, eu sei que eu sou missionária, então eu vou largar tudo aqui e eu vou para Angola. A gente tem que seguir as etapas, a gente tem que ir. E eu vi uma frase uma vez que me marcou muito. É: como eu vou salvar as pessoas da rua se não salvo nem as de dentro da minha casa? E pra mim isso tem tudo a ver, porque é um exemplo, usando novamente o exemplo de missão. Como que eu vou salvar as pessoas da Angola se eu não consigo nem pregar o evangelho, nem falar do amor de Deus para as pessoas que moram dentro da minha casa? É assim com Davi. Antes de tudo, ele foi pastorear as ovelhas, e para você ser rei, para você ter um poder sobre outras pessoas, sabe? Um governo sobre outras pessoas, você tem que saber cuidar, você tem que saber apacentar, você tem que saber ouvir. Tudo bem que não tinha como ver ovelha, mas ele via os sinais, ele cuidava, ele seguia, ele ia atrás. Sabe, ele não pulou nenhuma etapa, ele aprendeu em todas as etapas como ele deveria reinar sobre Israel. Isso, sabe, fez um boom na minha cabeça. O quanto que a gente fala que Davi foi o rei segundo o coração de Deus.
Então a gente já sabe que a gente tem muito pra aprender com o Davi. Mas, gente, isso foi um belo de um tapa pra mim, de verdade. Não é possível isso, não. Mentira.